E aí, pessoal, estamos entrando ao vivaço hoje com dobradinha, né? É a segunda entrevista de hoje. Meu entrevistado de hoje é o embaixador de turismo do Rio de Janeiro. O nome dele é Douglas Andrade. Douglas Andrade, a gente vai conversar sobre policiamento e comunidade no Brasil. O assunto vai ser muito interessante, um assunto que está em voga agora, convidando todos vocês a entrarem no Instagram da Nice Viap para a gente conversar com o embaixador de turismo Douglas Andrade. E o assunto de hoje vai ser policiamento e comunidade no Brasil. Ainda faltam alguns minutinhos para entrar. Eu sempre gosto de abrir. Olá, Fabinho, seja bem-vindo. Cláudia, Fátima. Isso aí, tamo junto. Eu entro um pouquinho antes no Instagram para perguntar para vocês se tá tudo ao vivo, né? Então a gente tem que perguntar, tá todo mundo escutando bem, enxergando a gente bem. Lembrando que é uma ação dos embaixadores do Rio de Janeiro, mais uma ação dos embaixadores do Rio de Janeiro que fazem tudo em prol do Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, eu com muito orgulho também, com muito prazer, faço parte. E sou uma apaixonada pelo Rio, assim como todos os embaixadores são, mandando um grande beijo, um abraço carinhoso para o nosso querido vice-presidente dos embaixadores do Rio de Janeiro, Baia Boatê. Vocês me desculpem, às vezes, algumas falhinhas de fala, né? A gente fala muito rápido e ao vivo é assim mesmo, né? Olá, Pedro, seja bem-vindo, todos entrando na nossa sala. Estamos ao vivaço aqui. E o meu grande entrevistado de hoje, que vai entrar às 19 em ponto, é Douglas Andrade, embaixador de turismo do Rio de Janeiro. E o papo hoje vai ser policiamento e comunidade no Brasil. Olha só, sejam bem-vindos, tá? Todos entrando na nossa sala. Eu vou começar dando um briefing aqui sobre o Douglas, enquanto ele não entra. Quando ele entrar, a gente vai convidar ele a participar. E ele vai ser o nosso entrevistado, né? Vou aproveitar e conversar um pouquinho aqui. Lembrando que depois a nossa conversa vai estar no YouTube, Viajando com a NVA. Então essa conversa está sendo gravada, está sendo salva. Oi, Pink. Beijo. O Douglas entrando agora. Vou fazer um convite para ele. Oi, Douglas. Vou te pedir para entrar de novo. Pronto, agora eu consigo. Fazendo o convite. Douglas Andrade já está entrando aqui, nosso querido embaixador de turismo do Rio de Janeiro. Lembrando que essa é uma ação dos embaixadores de turismo. Olá, Douglas, seja bem-vindo à nossa live. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. É uma honra estar aqui no seu canal, para que a gente possa falar aí um pouco sobre o Rio de Janeiro, as expectativas. Eu não cheguei a falar com você, mas eu fiz a faculdade de turismo também. Ai, que bom! Os É, embaixadores entraram agora de turismo, dando um alô para todos os embaixadores que estão assistindo a gente aqui também. Ah, então você também, além, é turismólogo também, que maravilha! positivo. E essa caminhada numa nova perspectiva de policiamento para o Rio de Janeiro surgiu através da faculdade de turismo, Que tá? Não bacana! foi, não foi o acaso, não. Eu comecei em 2006 a Aham. faculdade e lá eu comecei a ver de uma nova forma o Rio de Janeiro, a enxergar o Rio de Janeiro com outro olhar. E aí começaram a surgir novas ideias, junto lá com, na época, o professor Baiá, professor Maurício, professor Marcelo, Ricardo. Que Várias pessoas maravilha, só fera. foram alimentando a minha mente com coisas novas, né? Com novas perspectivas. E eu vi que uma das saídas para o Rio de Janeiro, até mesmo para o caso de violência, era o desenvolvimento da área de turismo. E aí, a partir de lá, eu Uhum. só comecei a investir cada vez mais no relacionamento com a comunidade e o desenvolvimento do turismo. Por isso, estamos aí. Poxa, Douglas, a gente só tem a agradecer. Eu também fiz turismo, também fui formada pelo nosso querido Vai Abater. Um grande beijo. É,
Os embaixadores do Rio aqui também mandando um abraço. É um trabalho muito bonito que a gente faz, né? Sob o comando do grande Baiaboatê. Com muito prazer. Que bom que eu estou falando com um colega de trabalho, eu também sou turismóloga, e aí a gente começa a pensar o nosso Rio de diversas formas, né? E é um Isso. prazer tê-lo, né? Também à frente dessa questão tão importante, né, que é o policiamento, né, e a gente vai falar sobre isso, policiamento e comunidade no Brasil, né, que é um papo de extrema importância. A gente está falando aqui do nosso Baiaboatê, ele acabou de entrar, seja bem-vindo aqui à nossa live, né, queria dar uma introduçãozinha rápida aqui, né, falando que esse casamento, né, entre policiamento e comunidade do Brasil, para quem está começando agora, entrando aqui na nossa live, a gente está falando de policiamento e comunidade no Brasil. Só que esse papo ele é muito especial porque a gente está falando com o Douglas, que ele também é um dos embaixadores de turismo do Rio. Então, além dessa parte toda de policiamento, a gente está falando com um grande incentivador, né, que ama o Rio de Janeiro, turismólogo e embaixador. Então, é, de fato, uma conversa bem singular que a gente vai ter, bem diferente, né? Então, esse Perfeito. casamento, Douglas, eu escrevi algumas coisinhas aqui que eu queria passar para quem está entrando agora, né? Esse casamento de policiamento com comunidade, né? Ele encontra barreiras ideológicas e crenças populares conflitantes, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Aí eu até uma introduçãozinha aqui. Exige-se o seu direito, mas não se quer correção ou repressão quando invade-se o próximo, né? A gente vai até conversar sobre isso com um pouco mais, desenvolver mais esse assunto, né? Aí o repressor vira o inimigo, né? Quer a polícia para o outro, mas não quer para mim, né? Começando dessa forma, né? O Baia está até colocando que você foi o primeiro policial militar a ser agraciado como embaixador do Rio. Nossa, que honra estar te entrevistando. Obrigada por essa oportunidade. E foi o primeiro E, também a se formar em turismo. uau! Que bacana, isso é muito bom. Eu costumo conversar, Douglas, para a gente ter uma conversa um pouco mais informal, a gente vai ter um pouco de papo para a gente saber também quem é o Douglas enquanto embaixador, enquanto essa parte toda sua que você exerce como major, enquanto ser humano. Eu acho que tudo isso é muito importante para quem está nos assistindo agora, né? A gente está num momento muito singular, né? Que a gente nunca viveu antes. Então, eu acho que as pessoas estão ávidas de saberem das outras pessoas, né, como um todo, né? Também universidade, aqui o Baiá está colocando, na verdade, da universidade, eu também sou formada pela universidade, né? Todos nós, os grandes turismólogos aí, que a gente teve essa escola do Baiaboatê, né? Então, Verdade. Douglas, voltando aqui para o nosso início aqui que a gente estava falando, né? Essas barreiras que vocês encontram, né, entre crença popular e conflitante, quer dizer, as pessoas querem o direito, mas ao mesmo tempo essa questão da repressão, de invadir o próximo. Desenvolve um pouco para a gente esse assunto que é tão importante para quem está assistindo a gente agora, né? Porque a gente sabe que todo mundo quer esse devido policiamento, mas ao mesmo tempo se encontra barreiras, né? Quando isso é colocado em prática. Né? Então, desenvolve esse assunto para a gente aqui, que está tão ávido de informações e de segurança, né? Que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa no nosso Rio de Janeiro. Certo. Na década de 90, Vivi, começou a Aham, internet aí a bombar um pouco, mesmo que lentamente, né? Porque era tudo discado, não tinha esse negócio de online, mas a informação começou a circular mais. E aí aham, entramos numa perspectiva, a sociedade começou a conhecer um pouco mais o que era o direito, qual é o direito que ela tem. E sim, isso foi evoluindo conforme a tecnologia foi evoluindo, as pessoas aham, foram tendo mais informações, não quer dizer conhecimento. E sim, elas começaram a ter o conhecimento genérico do que era passado para ela através da internet. Então, muito se dizia em direitos humanos, direito de respeito ao próximo, direito de ir e vir. Só que a sim, pessoa nunca parou para analisar que todo direito tem um dever. E aí perfeito. começou o conflito também entre a ideologia de uma polícia militarizada, uma polícia usada para repressão do inimigo ideológico
E é realmente a polícia ostensiva que está ali para defender o cidadão, para ajudar o cidadão. E aí nós temos uma geração inteira formada com a mentalidade do ethos, que a gente chama chamado ethos guerreiro. O Aham, policial que entra na corporação, o cidadão que, na última forma, vou voltar um pouquinho. O cidadão que aham. pensa em ir para a polícia para ser um combatente, um guerreiro, para combater a criminalidade, tudo que ele viu em filme, Sim. internet. E aí a gente começou a ter esse choque de cultura. E aí foi nesse momento que a gente começa a perceber que as pessoas começaram a falar, a exigir mais da polícia militar para o outro. Tem que reprimir, tem que fazer, tem que acontecer. Não, mas eu tenho meus direitos. Eu tenho direito Aham. de vir. Mas ele não chegou, ele não buscou conhecimento que o poder de polícia está em proibir o direito de um em benefício do todo. E aí Aham, sim. fica essa celeuma, aí até que começou a misturar muita questão de direitos e ideologia. E aí a gente entra num outro conflito que não vale a pena a gente discutir aqui. E Aham. nesse contexto que começou aí Aham. a evolução dos smartphones, eu já estava formado em turismo, e aí Sim. o cidadão cada vez mais informado, a informação ela é constante. Hoje em dia, as pessoas falam que tem menos tempo. Não, ela não tem menos tempo, ela tem mais informação e ela não consegue processar. Então dá a entender porque ela tem menos tempo no dia. Mas o dia Sim. continua tendo 24 horas. Sem E dúvida. eles começam a ficar perdidos no meio de tanta informação. E hoje está difícil você até encontrar profissionais que sejam especialistas. Tem muito generalista, que é em decorrência dessa gama de informação. E aí, nesse contexto, eu começamos a perceber que a população Aham. tinha a polícia como adversária. Tô entendendo exatamente o que você está falando. Aham. Eu entrei na faculdade em 2006 e os alunos, todos ali, 90% classe média e classe A do Rio de Janeiro, porque era em Ipanema. Sim, sim. Só que como eu fui convidado por ser policial, trabalhar no batalhão de turismo, eu ia fardado. E aí eu sentia uma hostilidade. Eu falei, cara, mas não fiz mal a ninguém aqui. Por que eles estão querendo se afastar de mim ao invés de se aproximar? E era um choque de Aham. cultura muito forte. E Sim. ali eu comecei a ver que estava na hora de começar a mudar a mente. Não só a minha, mas como a população. Uma aproximação polícia e comunidade. Já existiu o policiamento comunitário, tá? O Sim. policiamento comunitário ele é bem antigo, começou no Japão, veio para o Brasil, só que as nossas características como sociedade é diferente da japonesa. E aqui no Sim. Rio de Janeiro, ele se consolidou muito bem na Zona Sul e em algumas Uhum. regiões, no interior, onde os comandantes fazem o café comunitário, reúnem o conselho de segurança e a Aham. população tem a oportunidade de participar. Participar como? Falando dos problemas. O Bahia está até colocando aqui, o grande desafio é justamente aproximar a polícia da população, né, Douglas? Exatamente isso que você está falando. E aí, eu percebi o seguinte, essa aproximação se dá muito porque existe o preconceito dos dois lados, tá? Antes de ser policial, eu era um cidadão. Eu estava lá na Aham. sociedade, eu tinha medo da polícia. Eu tinha medo. Por que eu tinha medo? Não sei, porque todo mundo tinha. E aí eu comecei, quando eu cheguei lá dentro, eu falei, por que eu tenho que ter medo? Se eu tô aqui, se as pessoas... Então, assim, a gente tem medo do desconhecido. Então, quando a Aham. gente não conhece, a gente tem medo. E quando a gente não ama, a gente tem medo também. Sem E aí, dúvida. foi nesse contexto que eu comecei a me aproximar mais da população, do cidadão. E aí, nesse conselho comunitário, existe uma aproximação, mas ela é mais distante. O policiamento comunitário ele prega que o policial tem que se fazer presente na comunidade para resolver os problemas. Mas como é que ele vai ficar dentro da comunidade se ele não mora ali? Sem dúvida. É. Qual policial que mora em Copacabana? Qual policial que Aham. mora no Ipanema? Então é complicado ele se inserir naquele meio. Aí vamos para outro contexto. Qual é o policial que vai chegar dentro de uma comunidade dominada pelo tráfico e falar que ele é policial?
É. Então, nesse contexto, o policiamento comunitário ficou meio afastado. E Uhum, aí depois veio a questão do polícia de proximidade. Aí já começa a estar mais próximo da realidade do Rio de Janeiro, uhum. porque o policial de proximidade ele vai se aproximar do cidadão no trabalho dele. E aí é E como algo é que muito. é esse trabalho, Douglas, de proximidade? Né? Como é que vocês conseguem fazer isso? Na verdade, a gente tem que descer do. Desculpa a palavra, do salto, né? Aham, E perfeito. mostrar para o cidadão que ele é o nosso patrão, modo de dizer. Tá? Uhum, No artigo 144 da Constituição, está dizendo lá: a segurança pública é dever do Estado. Então, eu, como uhum. policial, represento o Estado. É meu dever garantir a segurança pública para o cidadão. Só que ela é direito e responsabilidade de todos. Então, quem tem que se preocupar com a segurança pública? Todos nós. Todos. E aí Aham, com esse discurso eu comecei a envolver o cidadão. Cara, você é responsável pela sua segurança, pela segurança do teu vizinho. A sua participação é importante para mim. Você tem que comunicar, porque vou te contar como é que eu desenvolvi aham, isso. Quando eu era criança, adolescente, e aham, ouvia falar de gringo, aham, qual é o conceito que a gente tinha do gringo? Não, o gringo vem para cá e tem que perder mesmo, tem cheio do dinheiro, aham. tem que ser roubado mesmo. Quem ensinou isso pra gente? A própria televisão, Robin Hood. Robin Hood estava lá É roubando para dar pro verdade. pobre. Uhum. Então, esses miseráveis botam na cabeça dos outros que isso é normal. Se você está dividindo para quem não tem. E aí, e aí eu pude perceber que eu, como policial, se eu já tive esse pensamento, o meu policial também poderia ter esse pensamento. O cidadão comum que de determinada região também tem esse pensamento. Ele não se preocupava com o turista. Porque o Uhum. turista tem dinheiro para perder, ele veio para cá, ele tem dinheiro para perder. O ambulante lá de Copacabana, ele não se preocupava com o turista. Para ele, o turista era quem ele poderia extorquir ao máximo porque ele tem dinheiro para perder. E aí eu comecei a ter que mudar a mente e eu falei, caramba, isso é um trabalho muito difícil, vai demorar anos para mudar a mente, mas é um trabalho de formiguinha, mas nós vamos ter que fazer isso. E aí começou o Perfeito. trabalho de aproximação, se apresentar. Ou eu sou o Tenente Douglas, estou aqui para garantir a sua segurança. Gostaria muito que o senhor participasse, me ajudando, me dando informações, Uhum. porque vai garantir a sua segurança e a segurança de quem está próximo a você. Aí a pessoa ficava olhando, caramba, esse cara é maluco? O que, que ele quer comigo? E tal. Aham. Aí, Vivi, a primeira coisa que eu fiz, fiz contato com os hotéis da Orla de Copacabana. Ai, que interessante. Você fez todo um trabalho. Aí Perfeito. marquei uma reunião no batalhão. Aí tava lá aquele monte de gerente de segurança dos hotéis. E aí eu falando sobre nosso trabalho como policial, o que a gente pretendia, ter um relacionamento mais próximo para a gente poder evitar que se o turista fosse vítima de assalto, de golpes. E aí quando eu acabei de fazer a gente virou mais tenente, a Uhum. gente está aqui, o que o senhor precisa? Aí eu, não, preciso que vocês me mantenham informado do que acontece no arredor do hotel, o que acontece lá para a gente poder Você trabalhar. trouxe para si, né, Douglas? Você pegou essas pessoas para você, né? Perfeito. Aí ele continuou forçando, mas o que o senhor deseja? Eu falei, é isso, cara, que a gente faça um trabalho maneiro tal. Aí, não, porque todo mundo chama aqui porque a gente tem que consertar uma viatura, consertar uma impressora. Eu falei, não, meu irmão, calma aí. A minha proposta aqui hoje, eu quero que vocês trabalhem comigo. Aí começamos a ter um relacionamento mais próximo e deu muito resultado. Alguns hotéis disponibilizaram o sistema de monitoramento dele com reconhecimento facial. Nós conseguimos Bacana. prender quadrilha no Marriott, porque Uhum. eu forneci as fotos e quando o grupo entrou, a câmera reconheceu e acionou a viatura na hora, foi efetuada a prisão. Então, assim, foi um trabalho Olha. de formiguinha e que deu resultado, tá? Quer E dizer, aí, que você vê que essa busca de parceria, desculpa te interromper, não, foi a que começou a te trazer resultados de fato, né?
E as pessoas têm que se atentar a isso, né? A ajudarem, na verdade, porque você ajudando, você vai estar sendo ajudado, isso é uma troca, né? Exatamente isso, E perfeito. nessa época, a minha Aham, era que tentar ajudar o turismo a ser desenvolvido no Rio, porque o Rio de Janeiro tem um potencial para receber muito mais, só que sempre ficou pendente alguma coisa, faltou investimento da parte do governo, mas não é porque o governo não está fazendo, eu vou deixar de fazer. Isso tudo eu muito percebi bem, na isso aí. faculdade desenvolvendo. E aí, em 2009, fomos montar a Operação Lei Seca, uma oportunidade que o governo do estado deu para policiais que até então era tido como um grupo corrupto, que só estava para extorquir o cidadão no trânsito. E aí falaram, ó, a gente vai montar uma operação que vai ser referência no Brasil e não Aham. pode ter nenhum caso de corrupção, nenhum desvio de conduta. E aí a gente foi para esse desafio. Era, eram 8 oficiais e mais alguns praças que nós escolhemos para trabalhar conosco. Ai, maravilhoso, porque isso mudou tudo, né, Douglas? E Hoje está as aí hoje, pessoas. está até hoje. O trabalho está. Até hoje não tem notícia de desvio de conduta dos Não, é policiais. verdade. E quantas vidas foram poupadas, né, com essa operação que as pessoas não têm noção aqui. Alan Campos, falando de você, homem de Deus, sempre exemplo de todos, amo muito você, irmão. Depois a gente vê os Valeu. elogios, né? Vai ter muita gente entrando aqui te elogiando. Eu, pelo pouquinho que a gente já conversou, eu estou achando tão bacana, porque é o que você disse, você está desmitificando essa coisa toda do policial perante a sociedade. A gente está aqui para se ajudar. Vocês são pessoas que estão aqui para nos proteger e a gente, como cidadão, para ajudar vocês, né? Isso tem que ser uma troca, isso tem que acontecer. Quando isso acontece, os resultados são sempre positivos, né? O Baia está até E, colocando, foi o princípio de tudo depois das UPs, né? Das e UPPs. as UPPs. Então, a Aham, UPP foi com a filosofia do policiamento comunitário. Como eu falei, o policial ele não mora na região. No policiamento comunitário original, o policial ele é aham. um morador daquele local. Só que aqui no Rio de Janeiro não dá. Mas aí com a UPP facilitou por quê? Propiciou maior mobilização e circulação de policiais nas regiões. Foi um grande trabalho do governo do Estado, que tinha muito apoio popular. Isso é muito importante, porque se a população não está junto, com certeza não teria o sucesso que foi. E tinha investimento privado na Aham. época. E isso um resultado muito bom para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro viveu como lá em Pereira Passo teve a Belle Époque, nós tivemos também de 2010 a 2014 um período sensacional no Rio de Janeiro. Sensacional, nossa, eu lembro disso. É, Ninguém tem como colocar em dúvida isso. O Rio de Janeiro foi verdade. próspero em tudo. E aí, nesse período das UPPs, em 2013, eu fiz até um projeto, o PP contra as drogas, a Cidade é de Deus, onde era uma tentativa de atrair aquela população que mora dentro da comunidade para o PP, para trabalhar em conjunto com o PP. Eu sei que Que era uma ideia bacana. meio louca, mas eu Aham. medo. Pô, vou me envolver com um policial, depois ele vai embora, eu fico aqui na comunidade. Como é que é isso? Mas eu ia fazer isso através do meio artístico. Os artistas iam lá fazer o show. A Ai, gente que tinha legal isso, que trabalho bacana. Ah, trabalho de conscientização, né, da comunidade, até para não se envolver com consumo de drogas. Eu nem ia tocar no questão do tráfico, mas era o consumo de drogas. Todo mundo tem um uhum. parente que consome, isso é um problema para a sua vida, é um problema de saúde. Vamos cuidar de quem está próximo a gente. E aí, nesse contexto, aconteceu lá na Rocinha o problema com a Marildo, e aí começou a afundar o projeto, entendeu? Porque o que estava com uma imagem muito boa começou a voltar a ter a sua imagem denegrida. E aí voltamos nós a ter que reconquistar o Aham. cidadão, reconquistar a confiança do cidadão. E aí no final de 2014, começou a surgir a Lapa. Lapa, se você, quem acompanhou, ficou um território de ninguém. Tudo de ruim acontecia na Lapa. Sim. Mas, mas por incrível que pareça, era onde o turista ia. É onde o turista gosta de ir, é verdade. E eu lembro que eu trabalhava no BP Tour, isso em 2007 e 2008. Chegava na Lapa, mas era tanto policial,
mas tanto policial, ao mesmo tempo tinha tanta coisa ruim que não dava conta. Eu E aí sei. eu chegava para o policial, vem cá, não, que tem um ali com a cabeça quebrada, o outro ele tomou uma garrafada, o outro tomou uma facada. Isso era normal para o policial, ele via isso todo dia. E aí, um belo dia, lá no final de 2014, o nosso coronel Felipe lá teve a ideia de montar um projeto na Lapa, chamado Lapa Presente. E aí Aham. começou a usar o quê? Os agentes civis, junto com o policiamento. E foi algo que mudou a história da segurança pública no Rio de Janeiro. Mudou Que porque, maravilha. pela primeira vez, nós passamos a ter pessoas que não eram policiais participando da segurança diretamente, responsáveis pela segurança. Aí algumas pessoas questionavam, pô, mas o cara que não é policial, ele pode abordar? Eu falei, quem falou que ele aborda? Ele pode estudar de outra forma. Ele não precisa estar abordando ninguém, até porque é uma prerrogativa do policial. E aí, esse trabalho começou a dar resultado. O agente civil, ele começou a se sentir parte da segurança, começou a contribuir mais. Que Eu fiz até uma live bacana. com eles semana passada. Aham. E aí, eles começaram a desenvolver isso, desenvolver de uma forma brilhante e foi se expandindo para o Rio de Janeiro, principalmente aonde? Nas áreas turísticas. Maravilhoso. Baiá está até falando aqui, né, que a UPP da Dona Marta foi um case de sucesso, né, que vocês tiveram também. Foi um grande case de sucesso, né? Foi o marco no Rio de Janeiro, foi o Dona Marta. Inclusive, a Coronel Priscila, na época, era major, comandava lá, ela recebeu o prêmio internacional e tudo por isso. Fez um excelente trabalho de aproximação. A comunidade via nela uma liderança da comunidade. Apesar dela não morar lá, ela se tornou uma Aham. liderança da comunidade. Isso traz, como é que eu vi, uma nova visão da PM. Hoje em dia, se você Sim, chegar lá no Dona Marta, o morador lá não tem a mesma visão da PM do que ele tinha na década de 90. Não é a mesma visão. sem Entendeu? Já dúvida. conseguem ver o policial com diferencial. Foi o trabalho que ela fez lá e outros comandantes que foram depois dela também continuaram. Esse trabalho que foi inicializado e deu um marketing muito positivo para o Rio de Janeiro. Teve uma vez que eu levei um fotógrafo francês para fazer umas fotos da Dona Marta. Ele ficou Nossa. deslumbrado. Subi e desci com ele tranquilo. Ele fez várias fotos em tudo quanto é lugar. E aquilo ali era levado para o mundo. Uma nova imagem do Rio de Janeiro. Sim, porque quando as UPPs estavam lá, aquilo virou um cartão postal, né? E as pessoas queriam visitar, viraram locais turísticos, né? Haviam excursões para as Isso. comunidades, né? Quer dizer, foi um trabalho tão bacana e repercutiu para o turismo também de uma forma tão positiva, né? E que bom que você está falando isso, porque é sempre bom a gente lembrar, né? Porque o ser humano, de uma forma geral, ele é impactado sempre pelas notícias negativas, né? Isso é estatístico, né? A gente lembra mais do que é ruim do que é bom. Então, é bom você trazer para a gente essas lembranças maravilhosas, né? Do Morro da Santa Marta, de todo esse trabalho bonito que vocês fizeram e que, inclusive, impactou de uma forma positiva o turismo, né? Aí você estava falando, eu te interrompi um pouquinho do Lapa Presente, né? Que hoje a gente tem o Lagoa Presente, né? Hoje a gente tem... Fala um pouquinho sobre isso para a gente também, Douglas. Então, esse projeto que realmente reforçou a questão do policiamento de proximidade. Aham, Existe algo muito importante nessa nova geração, que são os jovens uhum, de hoje, de 18 a 25 anos, que eles, para se aham. desenvolverem algo, eles têm que se sentir parte. Eles têm que ter o sentimento de pertencimento. E a Perfeito. Vai operação. até estar falando, desculpa te interromper, que a segurança Aham. presente foi o maior avanço, exatamente. É isso aí que você está falando. Então, vou reforçar o que ele falou. Como é que foi isso? Aham. O agente civil trabalhando com o policial, ele sentiu parte do processo de segurança. E aí começou a ter uma maior integração, população e comunidade. Até porque quando a pessoa via que não era policial, ela, não, eu falo com o agente civil. Aí ela se dirigiu ao agente civil, quem tinha preconceito com o policial. O cara, não, mas eu não sou policial, não, tô aqui para te ajudar. Tô aqui com a câmera para filmar, para nada de mal, nenhum mal te acontecer, pro policial não cometer exagero, eu tô filmando. Aham. Entendeu? A gente mesmo provocava isso, ó, assim, ó, nós vamos filmar para mostrar que não houve nenhum exagero, não houve nenhuma violação do seu direito por parte do policial. Perfeito.
E aí isso começou a gerar retorno. O policial se apresentava, estou aqui para cuidar de você e tudo mais. E aí, Vivi, eu comecei, quando foi em 2017, eu saí da barreira fiscal e fui para Operação Lagoa Presente. Aí comecei a conhecer o trabalho dentro dele. Eu conheci o trabalho porque nós éramos um grupo que Aham. iniciou, mas eu nunca não trabalhava diretamente na operação. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio era algo novo e que dava resultado. E aí, qual foi a minha percepção? Estava faltando ali os comerciantes da minha região participarem mais, os porteiros e os seguranças de rua, Quer dizer, segurança você de. novamente trazendo o grupo todo em volta de você para si, né? Essa estratégia de participar todo mundo junto da mesma coisa, né? Afinal de Os... contas, o objetivo é o mesmo de todos nós, né? Segurança. E aí eu comecei a pedir para os policiais e agentes civis, todo mundo que encontrasse na Lagoa, bom dia, por favor, você poderia participar do nosso grupo de WhatsApp, informando qualquer coisa aqui na região para a gente poder garantir a sua segurança. Quem não quer participar? Quem não quer contribuir? E aí as pessoas começaram a se sentir parte da operação. Isso Que barato. foi algo tão positivo, Vi, que nós ficamos. Eu cheguei lá em julho, saí de lá no final de 2018, de agosto de 2017 a dezembro. Nossa. Nós não É, tivemos roubo curto na Lagoa. que bacana. Não, o Baia falou que foi um sucesso essa administração e, coincidentemente, eu moro na Lagoa e eu senti isso enquanto moradora, assim, mudou completamente o meu ambiente, a minha moradia, né? E obrigada. Eu não sabia que hoje eu ia estar conhecendo quem estava nos bastidores dessa grande mudança que a gente teve aí com a polícia presente nesses diversos locais, trazendo a real tranquilidade para os moradores, né? Que é isso que a gente precisa, né? Então, né, nessa questão, quando eu falo de segurança 4.0, nada mais é porque o mundo foi mudando, as coisas Aham, hoje era 4.0, que a tecnologia está mandando em tudo. E aí nós temos o WhatsApp, temos aplicativos. Por que nós não sim. podemos usar isso legalmente na segurança pública? Hoje em dia, os batalhões já estão usando o WhatsApp, interagindo. Na Barra da Tijuca, começou com o Tenente Castelo, ele conseguiu envolver grande parte da comunidade a participar, chamado notificações barra. Então, qualquer notificação de ocorrência que você tivesse, botasse no grupo, ele pedia para os policiais verificarem, acompanharem, e dava um retorno para o cidadão. Qual cidadão que não vai ficar feliz tendo retorno da reclamação dele? Então, acho que Sim. a partir desses princípios e valores que foram sendo colocados através do segurança, uma filosofia de trabalho de aproximação, que já a Polícia Militar editou um manual de polícia de proximidade também. Então, quanto mais ideias positivas nós tivermos, melhores serão os resultados. Hoje está muito focado no WhatsApp. O WhatsApp é o elo. Mas Sim. estão sendo desenvolvidos aplicativos, como já existe o Linha Direta e alguns outros, que vão ligar direto o cidadão com a polícia militar. É uma questão de tempo. A gente tem que fomentar isso, a gente tem que acreditar nisso, que é mudar a mentalidade do policiamento, dos gestores de polícia, de segurança. E no futuro eu acredito até na integração público-privado e o cidadão, como segurança privada, segurança pública e cidadão trabalhando junto, porque um depende do outro. Eu até Sem citei um exemplo. dúvida. Eu tinha uns colegas trabalhando num shopping na Barra, eles eram Aham. vigilantes e agentes civis trabalhando lá. E eu sempre fomentei eles, cara, qualquer coisa que você observar aqui, você comunica pro WhatsApp do batalhão. Ou então você me manda que eu falo com o tenente, com o policial que esteja de serviço. Aí o cara falou, não, pô, major, eu posso fazer isso. Aham. Sempre passa uma viatura aqui, eu vou pedir o telefone do policial. E aí começou essa integração. Em 3 meses foram 5 prisões Olha que bom. de flagrante na Sim. área da RT da Barra da Tijuca. O Bahia está Como? dando até o exemplo também, desculpa te interromper, do centro da cidade, que foi um grande sucesso, né? Eu, particularmente, Isso. trabalho no centro, acho que eu senti as duas coisas, eu enquanto cidadã, né? Quando moradora da Lagoa e trabalhando no centro também. O centro presente foi uma grande revolução para a gente, né?
Sim, eu, inclusive, tinha o Capitão Fogaça uma vez, postou uma foto ali na área do Porto, Aham. só que ele deu um zoom às pessoas sentadas numa área de gramado com os brinquedinhos. Aí tinha pessoal com tablet, com celular, brincando e tal. Aí ele botou assim: que lugar é este? Aham. Aí as Muito pessoas bacana. sentadas no gramado curtindo o dia. E aí começou aquela enquete no grupo lá do Segurança Presente. Aí falou: nada, nisso aqui nada mais é do que o nosso centro do Rio, onde as pessoas nem vinham. E hoje elas estão aqui curtindo, parecendo um país de primeiro mundo. Aí eu falei: caramba, olha o marketing para o turismo que nós estamos perdendo. Ao invés de chegar na mídia e falar que tá ruim, por que É, não mostram isso? Para o turista se sentir bem. exatamente. E aí, Vivi, Fantástico. eu tô há um ano lá na Secretaria de Educação, então pegava o VLT lá no Santos Dumont para ir até o Aham. Santo Cristo. E aí um dia tinha um monte de turista no VLT, e aí tinha uma família falando porta, não sei o quê. Eu falei: vocês são da onde? São Aham. Paulo. Aí eu Aham. falei: o que tá achando do Rio? Pô, tá uma maravilha. Eu falei: tá achando perigoso? Que perigoso nada, estamos aqui, ó, tranquilão. Aí eu falei: tem certeza que não tá. Mas por quê? Eu falei: não, eu gosto de saber das pessoas, o que está acontecendo, vocês estão tudo. Não, eu falei: o senhor recomendaria o Rio para outras pessoas? Aí começou a Aham. juntar outros que estavam ouvindo a conversa da gente, começaram a se juntar. Não, tá, isso aqui tá uma maravilha, nós andamos o dia inteiro aqui no centro, não vimos nenhum tipo de violência. Então, Que foi a maravilhoso você estar podendo falar isso, né? Desculpa e o até te retorno da interromper. população. Não, eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo com 2 anos de idade, eu vim para o Rio de Janeiro e eu falo para as pessoas. É claro que o Rio de Janeiro teve momentos e momentos, mas eu, particularmente, nunca fui nem assaltada nem furtada. O que acontece com o Rio? A gente chama vitrine, né? Você fala em É. Brasil, você já enxerga o Rio de Janeiro. Então, se você tem um pequeno furto ali, não tô, veja bem, eu acho que por mais Douglas Andrade no mundo, né? Claro que existem casos, né? Que, enfim, situações e situações, mas isso nunca aconteceu comigo. Eu estou aqui há 40 e blau anos, entendeu? Então, assim, as pessoas gostam de sempre falarem de coisas negativas que acontecem na nossa cidade, né? Enquanto exemplos, como você está dizendo agora, isso não sai na imprensa, né? Das pessoas estarem lá sentadas na Praça Mauá, cada um com o seu tablet, cada um com o seu telefone, né? Tranquilas, seguras. Isso não sai na imprensa, né? Então, ó, o Baia está falando aqui, passear na Cinelândia passou a fazer parte do cotidiano da cidade. E é verdade, né? E essas mudanças todas, a gente tinha que isso tinha que ser mais propagado, né, Douglas? Por isso que a gente faz questão de conversar com você. Continua que tá bárbaro o assunto aqui. Eu te interrompi um pouquinho, mas eu quero que todo mundo conheça que faça parte junto a você dessa experiência que você tem. Então, aí eu comecei junto com meus, eu tinha os subcoordenadores na Lagoa, que era o Aham, Lar e a Adriana. Eu comecei a pedir para eles fazerem uma comparação dos roubos e dos delitos contra turista antes de aham. 2015 e depois de 2015 nessas regiões. E foi um absurdo, assim, a queda foi quase de 100% do roubo e Nossa. furto a turista dentro do horário das operações. E lá tinha uma ferramenta, o Goulart sabia operar uma ferramenta no Google, em que ele verifica as palavras mais pesquisadas em determinada região. E aí, Aham, se as palavras são positivas, aparece um joinha. Se as palavras forem aham. negativas, aparece invertido. E aí ele começou a fazer isso para mim. Eu falo: cara, as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber que nessa região do Rio de Janeiro é legal, ela pode vir passear. Isso é divulgar o Rio de Janeiro. Que E foi aí que eu bacana. voltei pro trade do turismo, que eu estava trabalhando fora do Rio, em Itatiaia, numa operação lá da Receita. E aí começou esse trabalho de novo, a aproximação com o trade do turismo e se envolvendo novamente com o turismo, porque o que a gente quer é ter um Rio de Janeiro desenvolvido, que a nossa população possa ser beneficiada com o turismo. É em renda, Sim. em trabalho, em divulgação. Cada um cidadão, cada um de nós pode ser um embaixador. Basta postar sua foto lá no seu Instagram, colocar a hashtag, que as pessoas vão ver. Caramba, o Rio de Janeiro é legal. O Rio de Janeiro não Verdade. é violência toda.
Não é isso? Não, e não tem mesmo, né? Não tem. A gente que mora aqui, que vive aqui, sabe disso, né? Quer dizer, propagar mais isso mesmo para o turista, para o estrangeiro, né? Porque, como a gente estava falando, é a história da propaganda negativa que você conta para 5 pessoas e da positiva que você conta para uma. Então, por mais propagandas positivas do nosso Rio de Janeiro, queria até parabenizar a Baia-Boatê, que ele escolheu com prioridade embaixador de turismo como você, porque é importante esse trabalho que você faz junto à parte de policiamento do Rio de Janeiro, que você está mostrando agora para todo mundo, para quem está nos assistindo, essa grande interatividade, essa importância, essa preocupação que você tem de maneira simples, descomplicada, né? Você traz o cidadão, a sua equipe para você. Você faz com que eles entendam que isso tem que ser feito por amor à nossa cidade, porque você é evidente, é só olhar para você e ver que você tem amor pela nossa cidade e que todas as pessoas te tomem como exemplo e por mais Douglas Andrade, né, na polícia, em todos os meios, para a gente poder evoluir, porque a cidade, uma das cidades mais lindas desse mundo, né, se não a mais linda, né? E é o que as pessoas estão falando aqui, um novo jeito de fazer segurança pública. Você usa a sua jovialidade, você usa essa sua interatividade, você chama para si, né? O Baiá está falando aqui, você é maior orgulho para a PM. É isso aí, também Então, concordo. nesse negócio de inovação, Vivi, eu fui até Nova York para ver lá Aham, do trabalho e eu vi lá o agente de segurança privada, né? Eu chamo aqui, a gente chama aham, agente civil, nas aham. operações. Ele trabalha com um uniforme parecido com o da polícia. E é isso que dá uma maior sensação de segurança para as pessoas, porque quem está ali desinformado não sabe se aquele agente é um policial, se ele é um agente civil, vamos dizer assim. Por isso que eu defendo tanto o trabalho dos agentes civis no Rio de Janeiro, porque eu Aham, vou dar um exemplo na Lagoa. Na Lagoa entrou aham, uma operadora de estacionamento e os funcionários dela usavam um bonezinho laranja. aham. E a nossa roupa na Lagoa era laranja. Sim. Então, o meu número de agentes civis mais que dobrou, porque quando o meliante chegava na lagoa para olhar, ele via um bonezinho laranja, ele ia embora. Porque ele não sabia Maravilhoso. quem era, ele não sabia se era o meu policial, se era o meu agente civil, ou se era o cara do estacionamento. Para mim, aquilo aí foi o máximo. Que Entendeu? bacana. Foi o maior reforço de segurança que eu recebi. Então, eu acho que a gente pode mudar a mente, a gente pode conjugar público-privado, inovação na segurança pública, mas o principal disso tudo é a integração Uhum. cidadão, polícia militar, que já vai ser a maior vitória. E depois a questão de estar o público e o privado trabalhando em prol do Rio de Janeiro. Não tem como, a gente tem que pensar em comunidade, em sociedade. Não adianta eu pensar só no meu benefício próprio. É ser servidor mesmo, ser servidor é servir ao próximo. Como eu quero ser servido? Exatamente, não, perfeito. Você colocou, exatamente, o Bahia está colocando aqui é treinamento, né? Eu acho que não só o treinamento físico, como a gente ter essa mentalidade, né? Mudar a mentalidade das pessoas, né? Que eu, enquanto cidadã, eu posso ajudar, né? Porque o ser humano, ele tem essa mania de criticar, né? Todo mundo gosta de criticar, né? Mas você fazer alguma coisa pelo próximo é mais difícil, né? Eu costumo falar, é muito fácil você falar, eu estou cansado disso ou daquilo, eu não vou entrar em nenhum exemplo específico, mas as pessoas elas gostam muito de falar mal, mas falar bem e tomar para si do jeito que você tomou, né? Porque você não só fez o seu trabalho, como você colocou sua alma e seu coração dentro de você. Por que nós, enquanto cidadãos, não podemos dar a nossa parte também? Não é verdade, Douglas? Porque isso é um grande conjunto, né? É a polícia, é o cidadão, são as pessoas da comunidade, são as autoridades. É um trabalho que, se cada um tiver sua consciência, a gente vai ter um Rio de Janeiro, se não um mundo bem melhor, não é verdade? Pô, com certeza, Vivi. Hoje eu vejo policiais nas ruas mais dedicados ao próximo, mais dedicados à Aham, população. Eles têm buscado isso por causa. Como se fosse aquela corrente do bem. Eles estão preocupados no serviço, em ajudar, em fazer outras coisas que não só aquela questão do ethos guerreiro. É sim realmente servir.
E quanto mais a gente conseguir essa aproximação, melhora a imagem da corporação, Sem melhora a imagem dúvida. do Rio de Janeiro, a gente consegue divulgar o Rio de Janeiro e com certeza, daqui a algum tempo, não vai ter como mascarar os benefícios dessa parceria. Porque o próprio turista, quando está no Rio de Janeiro, ele já verifica que não é aquilo que avisaram aí, que fala, pô, não, não vai para lá não, que vai acontecer isso, vai acontecer algo ruim. Ele vem para cá e fala, pô, mas não aconteceu nada do que me falaram, é totalmente diferente. O povo é Uhum, hospitaleiro, o povo gosta de contato, o povo gosta de ajudar. Então a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que... exatamente. Mas é aquilo, como o Bible botou treinamento, é instrução, é isso aí. A gente todo dia tem que reforçar na parada diária, na passagem de serviço policial, que ele é um agente de transformação, que ele está ali para servir o cidadão, que ele pode mudar a mente dele, que ele pode amar ao próximo como a si mesmo. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fomentar. E outra coisa, o outro lado, as pessoas, ao Aham, invés de falar que o policial é corrupto, falam, não, aham, olha só, você é uma bênção, você hoje vai ajudar o nosso Rio de Janeiro. Fala diferente, fala o que exatamente. dele, É, abençoa é. o trabalho dele, ele vai render muito mais, ele vai se sentir prestigiado, ele vai fazer de tudo por você. Exatamente, é você sentir essa segurança, né? E isso é uma coisa que, Sérgio Leonete está mandando abraço aqui, presidente da SCAL, isso é uma coisa que você está fazendo com prioridade, que espero que as pessoas que estejam assistindo propaguem isso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, Douglas, é o segredo. Por que que isso é uma coisa meio enraizada no nosso país, né? Por que que isso em outros países talvez não sejam dessa forma, né? Porque isso a gente tem que mudar nossa cultura, né? Eu, particularmente, já tenho essa cultura de ver um policial e, quando entrou Lagoa Presente, eu queria andar, era coladinha vocês ali, né? Passear com os meus cachorros, eu falava, ai, que alívio, que coisa boa, que... Mas isso é uma questão de consciência, porque nós já temos essa consciência, né? Mas muita gente ainda tem que adquirir essa consciência, né? Então é o que o Baiá falou, é muito treinamento, disposição, aproveitar a sua jovialidade, a sua força, para você entrar nisso com garra, porque nosso Rio de Janeiro tem jeito, né? Ele já é uma cidade linda, ele não tem mudar nossa cultura, como o Baiá está falando, ele não tem essa violência toda que é dita lá fora, não tem, não tem. Existem cidades que eu não vou citar, muito mais perigosas, né? Vendo o policial um aliado, exatamente, Brastou entrou aqui, um beijo para Brastou, a querida associação também de operadores de turismo, ver o policial como aliado, porque o policial é um aliado de fato, quer dizer, mudar essa cultura, Douglas. Isso é um Sim, trabalho mais cultural do que essencialmente da polícia mesmo, porque a gente que já tem essa concepção, a gente sabe que a polícia veio para somar. Agora, culturalmente, isso tem que ser mudado, né? Então, como o Baia falou, é muito treinamento, é muito esforço aí de gente jovem como vocês, de colocar essa garra para que a gente possa mudar a cabeça das pessoas, né? isso. No início até tentaram dissociar a imagem, né, do segurança presente, dizendo que Aham, isso, não, aquilo ali é feito por policial. É policial que está ali, é o mesmo policial que está no batalhão. Entendeu? Só que ali ele está sendo é uma nova filosofia de trabalho que está sendo expandida dentro até mesmo do batalhão. Hoje nós temos comandantes de batalhão que tá empregando a mesma forma de trabalho, tá fazendo um trabalho diferente. Só que tem gente que no início tentou dividir, né, para poder tirar um pouco do crédito, criar um racha. Mas a nossa intenção sempre foi o quê? Fortalecer a imagem da polícia. E quem fez aquilo ali foram policiais junto com agentes civis. E aham. aí a gente está mostrando para a população que é possível, entendeu? Hoje a gente está atuando, hoje eu estou atuando na área da SEDUC, montando um projeto para dentro das escolas. Tem até uma sargento que trabalha comigo, a Andréia, tá aí, a Miss Doci. Ah, ela falou, temos que ressignificar aqui, acabou de falar Isso, sobre isso. ela é uma Masterchef de mão cheia aí. Qual é a qualidade dela? Ela consegue aproximar os diretores, os professores da gente, Maravilha. pelo jeito de trabalho dela, pela conversa dela. Então, assim, são pessoas que têm mentalidade diferente,
se unindo pelo mesmo propósito, não adianta. Quando eu fui selecionar minha equipe, tem um de cada perfil. Um mais operacional, outro administrativo, outro que se preocupa mais com relacionamento, é mais emotivo. Então tem que ter essa diversidade. Essa diversidade ela é boa e ela evita, porque a gente tem tendência a ser dialógico. Ou é direita, ou é esquerda, ou é certo, ou é errado. Quando na verdade a gente tem que ter um equilíbrio. Eu É até, verdade. quando eu trabalho com jovens, junto com a minha esposa, a gente forma aqui as AS para que querem formar uma vida a dois. A gente fala que tem que ter honestidade e transparência no diálogo para que seja o quê? Um consenso, ou seja, algo no meio, Sem algo dúvida. nem pro equilíbrio. Isso é o segredo do É sucesso. verdade. Sem dúvida. É sim, Douglas. Vai até estar colocando aqui, é possível acreditar na polícia com policiamento comunitário, não é Sim, verdade? também. Congelou aqui para mim. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo escutando bem? Pessoal, tá escutando? Douglas, ficou congelada aqui a tela para mim. Douglas, congelou um pouquinho a tela. Eu vou te pedir a gentileza de sair e entrar novamente na nossa live. Isso é muito comum, a gente está entrando no horário de pico da Instagram. Se você puder sair e entrar novamente, eu te faço convite, a gente continua essa conversa maravilhosa aqui, que está todo mundo super antenado aqui, entrou Brastou, Baiavo, Alá, todos aqui, Lisa Cavalcante, estão todas aqui assistindo essa live. Muito interessante, a gente está desmitificando esse trabalho bacana que você faz de policiamento, e a gente está falando bastante sobre comunidade no Brasil também. Tá, para mim tá mudo. Como é que vocês estão aí, pessoal? Me responde, vocês estão escutando o Douglas, estão vendo o Douglas? Faz um joinha para eu saber. Não estou conseguindo um feedback. Douglas, você está me escutando? Você está me escutando? Eu vou sair e vou entrar novamente na live para a gente dar continuidade, tá? Deu um bootzinho aqui, mas a gente volta aqui. Pessoal, fica ao vivo aqui que eu só vou dar uma reiniciada. É um segundo. Pessoal, estamos voltando ao vivo aqui. Deu uma congeladinha na tela, mas quem está assistindo muita live sabe que isso está sendo muito comum, principalmente nesses horários de pico. Olá, Baiabatê já voltou, o pessoal está voltando. Eu estou aguardando. Pronto, o Douglas já entrou aqui, vou fazer um convite para ele. Transmitir ao vivo com o Douglas. Lembrando que o papo está muito incrível, o pessoal está voltando já. Douglas já está entrando novamente. A gente está falando de policiamento e comunidade no Brasil. E eu estou falando aqui com o embaixador de turismo, Douglas Andrade. A gente estava num papo gostoso, é assim mesmo. Toda live que eu faço dá um boot, a tela para. Você está conseguindo me escutar bem? Estou ouvindo, legal. Ai, ótimo. Então, eu sei que às vezes é chato que acontece porque dá aquela paradinha no nosso raciocínio, né? Mas o papo está muito bom, a gente está aí com grandes profissionais assistindo, grandes entidades de turismo, a nossa vice-presidente da Associação dos Embaixadores, e o papo é policiamento e comunidade no Brasil. Então, a gente estava falando disso de uma forma geral, né? Dando continuidade aqui ao assunto. E, Douglas, você acha que a economia local ela é afetada no turismo? E a gente até já conversou um pouquinho disso, mas para a gente dar andamento à nossa conversa, né? Por conta da segurança? Sim, ela é afetada, ela é afetada tanto positiva quanto negativamente. Por isso Sem que eu acho dúvida. que quanto maior o engajamento cívico, não só do cidadão, como dos empresários locais, na segurança, ela é desenvolvida fora do Brasil. Nós temos os bancos de desenvolvimento local, onde a iniciativa privada financia a segurança pública, um projeto de segurança pública
é mais ou menos o segurança presente, né? Só que Aham, o policial trabalha na folga, na mesma área dele, uniformizado. E aí tem vários exemplos de policiais atuando diretamente no turismo, pessoas tirando foto com policial, com... E aí, ao mesmo tempo, eles trabalham a questão, Ivi, do não lugar. Como assim? Às vezes tem lugares que estão largados, pichados. Eles têm aham, profissionais de limpeza, profissionais de obras que vão lá e restauram aquele lugar. Então, se você chega num lugar que está limpo e organizado, a pessoa aham. não vai sujar, não vai praticar delito ali. Exatamente. Que é o que acontece lá fora, né? Você está andando com aquela rua limpa, você está andando, não vou citar nomes, enfim, não quero fazer nenhum. Mas às vezes você está andando, você vê aquele chão tão limpo que você não joga. É cultural, exatamente isso, perfeito. Isso, Bahia e quer aí, lembrar mais uma vez que o Major Douglas foi o primeiro e o único policial PM a ser nomeado embaixador do Rio. Mas agora, com essa conversa toda, a gente não tem nenhuma dúvida do porquê, né, Douglas? Que eu acho que essa sua linguagem, inclusive essa sua linguagem simples, de fácil assimilação, por exemplo, eu já sou uma pessoa de turismo, né? Eu não sou uma pessoa ligada. A gente até conversando nos bastidores, eu falei, Douglas, eu estou estudando um pouquinho aqui sobre vocês, né? Porque eu sou uma pessoa de turismo. E você fala de uma linguagem tão simples que todo mundo aqui está entendendo, né? Então você faz parte dessa nova geração de entusiastas, né? Que a gente não tem nenhuma dúvida, tudo que você fala é claro, a gente está entendendo, a gente está captando, a gente está recebendo, né? Essa geração que era muito teórica está ficando muito obsoleta, né? Fica evidente que você não só fala como você faz parte de tudo que você faz, né? Você toma para si, né? Você é a nova administração, né? Que isso não é só usado com maestria por você dentro do meio em que você trabalha, como é de uma forma geral. Se tudo a gente agir em parceria, né? Nas nossas empresas, né? Se a gente tratar o nosso parceiro e a gente saber o quanto a gente depende um dos outros, a gente vai ter sempre sucesso, né? Essa relação hierárquica ela existe, mas as pessoas têm que entender que todos nós dependemos de cada um depende do outro, né? Então não adianta a gente tratar de cima para baixo que a gente nunca vai conseguir nada de bom na nossa vida. E você é um exemplo vivo disso, né? Todas as colocações que você colocou com sucesso, colocou, mas é verdade. Você trouxe as pessoas quanto parceiras suas, né? Tanto pessoas que estavam acima, a seu lado, quanto abaixo. isso não tem como, porque né, eu acredito em propósito divino, Aham, acredito em chamado, em dons e talentos, e cada um tem o seu. Eu não, tem coisas que eu não vou saber fazer, alguém tem que fazer por mim. E naquilo aham, que eu não ajudo o outro. Por uma questão perfeito. hierárquica, eu vou estar acima ou abaixo das pessoas, mas não quer dizer que eu sou melhor do que ela. Entendeu? E aí eu preciso Exato. que ela complementa a ação em prol da coletividade. Eu acho que esse é o propósito maior das pessoas estarem na Terra. É cada um descobrir aquilo que é bom e investir nisso para ajudar o próximo. O problema é que na nossa mente foi colocado que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. E É aí isso aí. eu começo a procurar coisas que não me fazem feliz, mas ela é mais rentável. Eu acredito que ela é mais rentável. Nossa, palmas para você, exatamente. Eu vou dar Falou um... tudo. Quando eu era criança, a maioria Aham, do filho tinha que ser médico ou advogado. Médico, advogado, engenheiro. é. Hoje em dia eu não acredito mais nisso, porque a pessoa tem que estar feliz naquilo que ela faz. Consequentemente, ela vai ganhar o dinheiro que vai satisfazer a ela, não importa quanto seja. E aí você vai ter pessoas mais felizes, pessoas mais dentro de casa. Eu acredito que a família é o ponto de reestruturação da cidade. Então, hoje em dia, o maior índice de violência são lares que estão destruídos. E aí o jovem, a criança cresce sem É, referências e acaba... E às vezes ela é maltratada por quem deveria dar amor. Se você verdade. for pegar uma pesquisa nos presídios, 80% dos que estão lá dentro ou foram abusados fisicamente ou foram abusados sexualmente dentro de casa. Ou seja, quem devia amar
maltratar. O que essa pessoa vai reproduzir? É trabalho para a segurança pública. Então, eu acredito que investindo na família, eu vou reduzir o meu trabalho na segurança pública. Verdade. Porque nós vamos ter pessoas mais comprometidas. Por isso tem até uma foto que está aí agora, que sou eu numa escola com alunos até a 8ª série, até o nono ano, né? Agora é até o 9º ano. Eu olho eles porque eu lanço os princípios e valores para eles de família. E aí eu perguntei assim, vem cá, quando vocês encontram o policial, qual é a primeira pergunta que vocês fazem? Você sabe, Vivi, o que eles me perguntaram? Quantos você já matou? Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei para a maioria dos meninos, né? Eu falei, olha só, o policial não está aqui para matar ninguém, ele está aqui para trazer vida, para trazer salvação, ajudar as pessoas. Muito bom. Trabalho policial. Então você tem que estar lá para salvar pessoas, ajudá-las. E aí eles começaram a fazer outras perguntas, mas a primeira pergunta que a pessoa, quando conhece um policial, fala, já matou quantos? Você vê. Isso não é... Ninguém tem que se orgulhar disso, ninguém tem que viver isso. Quantos você salvou? Como é que você faz para ajudar as pessoas? Eu acho que esse é o foco para nós desenvolvermos tanto a segurança como a sociedade, para ter uma sociedade mais segura, num conjunto. Não adianta depositar todas as esperanças na instituição. Porque a instituição ela é feita por pessoas. E a cada ano, mais pessoas vão entrando, porque vão tendo concurso, novas pessoas vão chegando. E agora, quais são os conceitos, princípios e valores dessa pessoa que está chegando? Não vai ser a instituição que vai dotá-la de princípios e valores. Ela já chega lá com eles. Já vem com isso, exatamente. Mas isso, Douglas, a gente não vê só na polícia, a gente vê isso em tudo, né? No nosso turismo, na nossa política. Quer dizer, infelizmente é o que você disse, as pessoas já vêm, elas podem até mudar, né, a percepção delas. Né, com muito treinamento, com a cabeça aberta para isso, né? Porque às vezes as pessoas vêm tão fechadas que não adianta você querer transmitir a tua mensagem que se ela não estiver aberta para aquilo, não entra, né? Então isso já tem que vir. E infelizmente existem pessoas como você e pessoas diferentes de você, mas isso é em tudo na vida, né? Então eu acho que o nosso trabalho... Né? Eu acho que o Baiá teve maestria de te colocar como embaixador do Rio de Janeiro de turismo, porque esse trabalho bonito que você faz é um trabalho que ele tem que ser o trabalho não só de você enquanto policial, mas de todos nós, cada um na sua profissão, né? De transmitir o lado bom, né? De passar o que é bom. Claro que você mais ainda, que é o que você disse, né? As pessoas têm aquele preconceito, né? Já falam, nossa, você vê a pergunta das crianças, é uma coisa, né, inconcebível, porque o policial ele tem que ser visto como um grande herói, que é o que ele é, na verdade, né? Que é o que nos dá segurança, né? É o que a gente precisa para estar tranquilo, né? Então as crianças já fizeram uma pergunta completamente equivocada, que você vê. É isso que tem que ser esse trabalhinho mesmo, né, do dia a dia para mudar essa concepção. Né? Que bom que você faz isso. Obrigada. Isso realmente é um presente para todos nós. Disponha, estamos sempre à disposição. Eu acredito na evolução tecnológica, na união dos fatores público, privado, civil, novos agentes dentro da segurança pública, né, que são os agentes civis, tudo com treinamento, com doutrina. Ano passado eu fui lá no Canadá visitar os nossos amigos lá, o pastor Max e a Suelen, e eles me falaram que lá existe o policiamento comunitário da seguinte forma. O cidadão, na folga dele do trabalho, ele é voluntário a fazer o policiamento do bairro dele. Mas não é aleatório, ele tem que fazer um curso na polícia para depois atuar como policial na folga, voluntário. O que impede a gente de chegar nesse nível? Nada. É só ter vontade, é só ter uma mudança da mente, uma mudança de cultura, como foi falado. Quando a gente perceber que servir ao próximo é o que vai nos dar o retorno que a gente precisa, que a gente deseja. Exatamente. E eu acho que o princípio, que é o que você disse, que às vezes vem da família ou às vezes até vem da gente mesmo, é o princípio de você ser bom.
né? De você ter essa concepção de fazer o bem, né? Que é o que você faz hoje dentro da polícia. E eu acho que é o que todo mundo devia fazer de uma forma geral. A gente está vivendo aí um momento único, uma pandemia, não adianta a gente negar isso. E eu acho que isso deve vir para a gente como um aprendizado, né? E da gente até se questionar, agora que a gente está muito em casa, né? Por pessoas que não paravam em casa, que hoje têm tempo suficiente para pensar na vida, se você está fazendo o bem para o seu próximo, se você está ajudando de alguma forma, né? Se você está ajudando as suas proximidades, o seu vizinho, os seus familiares, né? O que você está fazendo para o bem da humanidade? Porque as pessoas são cheias de discurso, mas as atitudes, muitas das vezes, elas falham. Né? As pessoas gostam muito de falar, mas não de fazer. E você é gente que faz. Né? E Amém. isso é que eu fico feliz de ter pessoas como você dentro da nossa sociedade, dentro do grupo de embaixadores do Rio de Janeiro, né? Uma pessoa família, que você já falou da sua esposa várias vezes, seus filhos, da sua criação. Já colocou que você tem uma crença, né, no amor divino. Então, eu acho que é nesse momento que a gente está parado aqui em casa, confinado, é que a gente tem que pensar no bem, né? Porque eu tenho usado uma frase muito comum com os meus amigos que eu falo que a gente está enxergando mais do que antes, porque a gente está enxergando sem os nossos olhos, né? A gente está enxergando com a nossa sensibilidade, como eu estou te enxergando agora através de um meio, eu tô falando com você através do meu telefone, quer dizer, e eu tô percebendo a sua alma, né, enquanto ser humano, porque não adianta nada a gente ser um bom profissional e não ser um bom ser humano. Eu acho que uma coisa está aliada à outra. Outra coisa importante que você disse também foi essa questão do dinheiro, que eu acho que está havendo um grande aprendizado com relação a isso. As pessoas estão vendo mais do que nunca de que dinheiro, claro que é importante, a nossa economia ela tem que voltar pós-pandemia. Não adianta também agora voltar uma economia e todo mundo morrer por causa de uma pandemia, então a gente tem que ficar em casa. Porém, a economia voltando, eu acho que muita gente aí está parando e pensando é isso mesmo que eu fazia, que eu gosto de fazer, porque quando a gente faz e ama, dá resultado. Você vê que você entrou com uma ideologia completamente diferente, é única, né? É uma coisa sua, que você está conseguindo já propagar isso de uma forma tão singular, né? Com muitas pessoas aqui te elogiando, muita gente entrando de turismo, muita gente entrando do seu meio, todos os embaixadores entrando aqui para te parabenizar. E isso é seu, isso é um dom que você tem. E que, graças a Deus, você está conseguindo passar para as pessoas e que a gente precisa de um mundo melhor. Eu acho que passando isso tudo, o que vai ficar aí para a gente de exemplo é que a gente possa melhorar, né, de alguma forma o nosso mundo, né? E talvez a gente tenha que ter ficado em casa um pouco para quando a gente passar por tudo isso, a gente passe como seres humanos melhores, né? E você é um grande exemplo disso. A gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, infelizmente, né? O Instagram está me sinalizando aqui, mas, nossa, que surpresa, que prazer foi ter essa conversa com você. Eu tô assim, eu acho que nem só eu não, né? Ao vivo é assim, às vezes a gente fala e se atropela um pouquinho. Eu acho que todos nós, a gente sempre teve, né? A gente que está à frente do turismo, a gente tem certeza que esse trabalho da PM é um trabalho maravilhoso, né? Da Lagoa Presente, do Centro Presente, das UPPs, mas para todos que estão assistindo aqui, né? E que propaguem isso depois vai ficar salvo no YouTube. A gente vai mandar para vocês no direct para que vocês propaguem essas coisas boas que são feitas pelo nosso Rio de Janeiro. Né? E por mais pessoas maravilhosas que nem você. Você quer deixar um recadinho final aí para o pessoal que está escutando você? Douglas está me escutando? Deu uma congeladinha. Vamos ver se você volta aqui. Vamos esperar que às vezes volta sozinho. Isso às vezes é internet mesmo. Oi, Douglas.
Douglas, está me escutando? Oi, como é que tá teu áudio? Que você tá quietinho, ficou mudo. Eu acho que o Douglas não está escutando a gente. Mas lembrando mais uma vez, porque é sempre bom lembrar que o Major Douglas foi o primeiro e único policial PM a ser nomeado como embaixador do Rio. E com essa conversa maravilhosa que a gente teve com ele, eu acho que não há nenhuma dúvida do porquê disso tudo, né? E por mais pessoas como você, né, que eu não me canso de dizer isso, né, por mais pessoas que façam acontecer, né, porque o mundo está cheio de críticos, né, e a gente precisa de mais gente que faça e menos gente que critique. Né? E quando a gente faz, a gente vê a dificuldade, às vezes, que é da gente colocar em prática todos os nossos sonhos. E o nosso querido Major Douglas Andrade faz isso com maestria. Eu acho que isso é o segredo dele estar não só como embaixador, mas hoje a gente ter essa oportunidade de ter participado dessa live tão incrível. Pessoal, o nosso tempo está se esgotando. O Douglas está entrando e saindo do ar. Eu vou falar com você, Douglas. Voltou ou não? Eu acho que não, mas o nosso tempinho também está se esgotando, infelizmente, mas lives que não vão faltar com essa incrível pessoa, com esse incrível entusiasta do Rio de Janeiro. Por mais pessoas assim. Eu vou ficando por aqui, mandando um beijo a todos, agradecendo mais uma vez por vocês estarem conosco, lembrando que a gente fazendo bem e prestando serviços positivos como o Douglas Andrade faz ao nosso Rio de Janeiro, a gente consegue fazer toda a diferença. Um beijo a todos e até a próxima. Estou encerrando aqui.